E aí, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e quebrar aquele velho mito de que a burocracia de veículos é um bicho de sete cabeças. A ideia é transformar todo o processo de transferência pós-leilão num verdadeiro roteiro à prova de falhas para quem compra. Sabe, muitas vezes esse cenário todo parece um labirinto gigante de papelada, né? Mas estruturando os dados e entendendo as regras do jogo, fica perfeitamente claro como navegar com total segurança e rapidez, desde aquele momento de adrenalina em que o martelo bate até o documento final chegar nas mãos. Então, bora lá, vamos mergulhar nisso. A nossa estrutura de hoje foi desenhada justamente para decodificar esse universo de forma bem lógica em 5 partes diretas. Primeiro, o boom dos leilões digitais. Depois, a etapa 2, a regra de ouro. Em seguida, a etapa 3, os prazos das 10 plataformas. Passamos então para 4, o passo a passo prático. E para fechar com chave de ouro, a parte 5, dúvidas frequentes e despachantes. Basicamente, é a bússola completa para quem quer regularizar o veículo sem absolutamente nenhuma surpresa no meio do caminho. Certo, começando pelo nosso número 1, o boom dos leilões digitais. Para a gente entender o contexto de verdade, é super importante ter noção da escala absurda dessas operações hoje em dia. O mercado brasileiro de leilões simplesmente decolou de uns anos para cá. E olha, o que é realmente impressionante é este número absoluto: 9 bilhões de reais. É muito dinheiro. Esse foi o volume exato movimentado pelo mercado de leilões de veículos online no Brasil apenas no ano de 2023. Para colocar isso em perspectiva, mostra de forma cristalina que comprar carro de leilão deixou de ser uma coisinha de nicho, sabe? É, sem sombra de dúvida, uma força econômica formidável, gigante e altamente profissionalizada. E quando a gente analisa como essas transações se dividem, os dados mostram que mais de 65% das arrematações já acontecem num ambiente estritamente digital. Mas e aí, o que essa virada de chave significa na prática para quem está comprando? Bom, significa que dominar as regras do jogo online e aquele processo burocrático de documentação que vem logo em seguida não é mais só um diferencial competitivo. Virou, literalmente, uma habilidade de sobrevivência absolutamente essencial para operar no mercado moderno. Partindo agora para o número 2, a regra de ouro. É aqui que a gente entra naquela fase de preparação e pré-requisitos, que é um momento super crítico. Até porque, vamos ser sinceros, uma compra que realmente dá lucro começa muito, mas muito antes daquele clique no mouse para bater o martelo virtual. Então, o ponto crucial aqui é sempre e de forma totalmente negociável fazer a consulta dos débitos pendentes usando o número do chassi do veículo direto no sistema do Detran, muito antes de registrar qualquer lance. Sem brincadeira, essa é a verdadeira regra de ouro desse mercado. É exatamente essa pesquisa meticulosa e antecipada que vai separar uma compra genial, perfeitamente planejada, de uma baita armadilha financeira e burocrática. E o grande motivo para se ter toda essa precaução prévia se resume a responder uma pergunta fundamental. Afinal de contas, de quem é a dívida? A regra geral que dita o mercado é que o arrematante passa a ser o responsável por todos os débitos daquele veículo a partir da data do leilão. A gente está falando de IPVA, multas antigas que ficaram para trás, taxas de licenciamento pendentes, a coisa toda. Claro, as regras específicas sempre vêm muito bem detalhadas no edital de cada lote, mas, para assumir essa bronca com segurança, o comprador precisa saber com precisão cirúrgica o tamanho exato do passivo que está prestes a levar para casa. O que nos leva ao número 3, prazos das 10 plataformas. Chegamos na etapa que contém a maior riqueza de dados hoje e que, por incrível que pareça, é frequentemente a mais ignorada na hora de planejar a compra, os prazos reais que as plataformas levam para liberar os documentos. E isso ilustra de forma brilhante o tamanho do impacto que a escolha de uma plataforma pode ter no cronograma final de quem compra. Olha só isso. De um lado, a gente tem a Cono Leilões liberando a papelada em rápidos 7 dias úteis. Do outro extremo, a DCO Lance pede 18 dias úteis. Gente, é um abismo de 11 dias úteis de diferença. Na vida real, esse atraso joga o início da regularização para mais de 2 semanas para frente. Isso muda completamente a dinâmica de quem está com pressa de colocar o carro para rodar ou, claro, de revender rápido para fazer o dinheiro gerar. Analisando os números das 10 principais plataformas do Brasil, dá para notar direitinho como as coisas se agrupam de forma bem lógica. No topo, a gente tem um bloco super ágil, com empresas entregando tudo entre 7 e 8 dias úteis, e isso lidando com volumes colossais, como é o caso da Copart e seus 120 mil lotes.
No meio do caminho, tem o pessoal ali na faixa de 9 a 12 dias. E lá na base, as plataformas que chegam a exigir de 14 a 18 dias úteis para soltar os papéis. A grande lição que fica ao observar esses dados é que a velocidade operacional da leiloeira tem que pesar na balança exatamente com o mesmo rigor que aquele desconto atraente no preço do veículo. Certo, número 4. O passo a passo. Com os prazos de entrega já devidamente mapeados, a nossa análise agora faz uma transição para a fase de ação. É aquele momento em que os documentos físicos finalmente chegam nas mãos do comprador e a engrenagem burocrática precisa rodar com eficiência. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo, numa ordem cronológica bem clara e tranquila de gerenciar. O primeiro passo é sempre o recebimento do famoso CRV, junto com aquele auto de arrematação que a leiloeira manda. Com isso em mãos, o segundo passo é simplesmente quitar de forma bem rigorosa todos os débitos que foram levantados naquela nossa pesquisa inicial. O terceiro passo, super vital, é ser aprovado na vistoria física lá no Detran do estado de destino. E, por fim, o ciclo se fecha pagando as taxas estaduais de transferência. Visualizando essa estrutura em 4 blocos, o processo inteiro perde totalmente aquela aura assustadora e se mostra um caminho bem lógico, não é? E chegamos ao número 5, dúvidas frequentes e despachantes. Entrando de vez na nossa reta final, o objetivo dessa etapa é dar aquele refinamento na informação, dissipando aquelas ansiedades super comuns que sempre aparecem na hora de lidar com a papelada. Uma das dúvidas que mais bombam por aí é a seguinte: será que só ter o auto de arrematação guardado no porta-luvas já é suficiente para rodar dentro da lei? Bom, calma lá. A compreensão desse documento exige um pouquinho de cautela. O auto funciona super bem como um comprovante provisório de que a propriedade do carro está numa fase de transição. Mas a legislação de trânsito é claríssima ao determinar que a situação só fica 100% regular quando a transferência é totalmente concluída. Além disso, as interpretações e as tolerâncias variam de forma bem selvagem entre os estados brasileiros. Logo, a orientação mais segura para os compradores é sempre checar as regras do Detran local antes de assumir o risco de colocar o carro na estrada. Hoje em dia, a essência dessa transferência é de uma natureza super híbrida. Por um lado, maravilha, o sistema abraçou o digital. As consultas de histórico e os agendamentos fluem, que é uma beleza pela internet. Mas, do outro lado, a estrutura física ainda é inegociável. Tem que levar o papel impresso e tem que fazer a vistoria presencial lá no pátio do Detran. E é justamente nessa fricção entre o digital e o físico que a figura do despachante ganha um baita destaque. A grande sacada para quem arremata é pegar a calculadora e fazer a conta de forma bem matemática mesmo. O valor que um bom despachante cobra compensa o estresse e as horas perdidas em filas? E mais do que isso, será que compensa a redução do risco de dar algum erro bobo na papelada que trave todo o seu cronograma? Para fechar a nossa linha de raciocínio de hoje, deixamos aqui essa reflexão bem provocativa com base em tudo que foi estruturado até agora. Qual é, no final das contas, o custo total e real de um arremate? Fica muito evidente que aquele lance vencedor é só o primeiro componente de uma equação muito maior. Para dominar os leilões de verdade, é absolutamente mandatório somar o valor da arrematação, o custo financeiro daqueles dias de espera pelas plataformas, todas as taxas estaduais de transferência e, claro, o peso das dívidas antigas. Entender essa matemática é exatamente o que torna a operação altamente profissional. Agora que a parte da burocracia documental já está mapeada e sob controle, dá até aquela curiosidade de subir para o próximo nível. Como será que a gente decifra a fundo aqueles laudos técnicos e estruturais muito antes de sequer pensar em dar um lance? Bom, essa é a peça que completa o quebra-cabeça de quem busca ser um comprador de alta performance e que com certeza rende muito assunto para uma próxima vez. Até lá!